Bíblias. Vamos fazer a leitura do Salmo 15. Salmo 15. Salmo 15, dos versos 1 a 5. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a língua para defamar, que nem o mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Como a igreja é um tabernáculo, podemos ver que não é um forte cercado por muros fortes, armados com forças humanas. E, no entanto, os que se mantêm dentro dela são defendidos do calor do sol, do dano das tempestades. Sua força não está aqui, mas está no alto, em Jesus Cristo. Ele é o cabeça, o líder. É em todas as tribulações um socorro bem presente, um refúgio forte contra qualquer tempestade que nós vamos enfrentar nessa vida cristã, que não é fácil. É um caminho cheio de espinhos e de lutas e provações. O Senhor Jesus é uma sombra contra o calor. Isaías 35, 4. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. A igreja na terra é de fato um tabernáculo, mas é o tabernáculo de Deus, no qual ele habita como em sua casa. Não estou falando do templo de 4 paredes, não. Cada um de nós somos a igreja do Senhor, cada um. A igreja é você, sou eu, cada um de nós somos templos do Espírito Santo. Deus habita em nosso meio e se faz presente. Não extingais o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Pois para este fim o Senhor ordenou que o tabernáculo fosse feito para que ele pudesse habitar entre eles. Nós vimos lá no Antigo Testamento, na época de Moisés. O abençoado apóstolo o interpreta como sua habitação entre eles. Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, nele habitareis e entre eles andarei. 2 Coríntios 6,16. Com o mesmo propósito diz que Deus em outro lugar habita em Sião e anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que é no meio das 7 igrejas, no meio da sua cidade, Salmo 46:5, e no meio do seu povo, Isaías 12:6. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de nós. Em alto e bom som, louve ao Senhor, regozije-se, pois o Senhor habita em nós e é maior sobre todas as coisas. Ele te fortalece, te ajuda e te dá toda a graça que necessitamos. Amém? Senhor, obrigado a Deus por tão grande salvação, através do seu Filho, o único Filho unigênito. Todo aquele que nele creu
não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo. Ó Deus, não por merecimento, mas por sua graça, porque nós não merecemos. Ó Deus, obrigado por tão grande salvação, por este amor maravilhoso que o Senhor nos deu, ó Deus, através do seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores. Receba os nossos louvores, a nossa adoração seja para a honra e glória e edificação também, ó Deus, de cada amado irmão, mas que o Senhor seja louvado e engrandecido o teu santo nome. Ó Deus, obrigado, ó Deus, em nome santo do seu Filho unigênito eu faço essa oração. Amém. Os irmãos do louvor podem se achegar. Saúdo a amada igreja na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Aproveitar que os irmãos acabaram de cantar. Vamos repetir novamente, perante o trono. Vamos aprender juntos, né, irmãos? Vamos ficar de pé. Eu vou pedir que o pessoal que fez o especial, que ficasse aqui junto aqui para fazer o coro de vozes, né? Ele exaltado.
O próximo cântico, irmãos, pela causa de Cristo, o Rei. Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, meu Pai, de poder estar na Tua casa, meu Pai, apresentando cântico de louvor e edificação ao Teu nome, meu Pai. Use a cada um de nós como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Fala em nossos corações, desde já esteja preparando para a mensagem que será alçada. Abre nossos corações, Senhor, para que nós estejamos corações sedentos para ouvir a Tua palavra. Tudo isso, meu Pai, nós te suplicamos e te agradecemos em nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar, vou convidar o pastor à frente. Tá bom, obrigado. Quero saudar a igreja na graça, na paz, na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós já adoramos ao nosso Deus através da música, através do prelúdio da palavra que foi lida. E antes das crianças saírem, eu vou estar chamando a Aline, o Daniel e toda a família para estar aqui. Nós vamos estar apresentando hoje
Mais um integrante da família. Leonardo. Vocês chamam ele de Léo ou não? É o Léo. Pode chegar. A Mariana também. Por aquilo que representa isso, se vocês quiserem que o resto da família suba aqui, cabe? Então, vem aqui que vocês vão entender o que representa isso. O que acontece? A apresentação. O que significa apresentação? Às vezes, há uma confusão quanto a isso. Hoje pela manhã eu fiz isso com o meu neto Isaac. A apresentação, na verdade, pode vir, fique à vontade. É uma tradição, né? Aí, coube, ainda cabe o Samuel e a Flávia se eles quiserem, né? Participar da foto. Pronto? Nós temos como tradição apresentar aqueles que integram a nossa família. Não há em nenhum lugar na Bíblia que diz isso. Nenhum. Por ser tradição, às vezes causam algum tipo de confusão. Algumas pessoas pensam que é um batismo de criança, e eu já deixo bem claro, não é um batismo de criança. O que nós fazemos aqui e o que vem como tradição, limpa... Isso, olha a sua mão aqui. Mas você quer sair na foto, né? Nós apresentamos diante da igreja o novo integrante da família. Simples assim. Naquela época não existia redes sociais, não existia meios de comunicação. Então, quando nascia um novo bebê, toda a comunidade precisava ficar sabendo, principalmente a igreja. Então, se vinha a família e apresentava. E por que continuou a tradição? Porque nós entendemos que os pais da criança, o que elas entendem? Ou aquele que talvez poderia ser até alguém adotivo, ou um integrante dentro da família, uma nova criança que chegou. O que nós entendemos isso? Que os responsáveis estão dizendo, olha, nós queremos fazer o que é certo, o que é reto diante de Deus, com temor e tremor. Simplesmente isso. Sabendo que a criança que nasceu, o Léo chegou, e ele não é diferente de nenhum de nós. Ele vai passar por tudo aquilo que nós passamos, como a Mariana, e como toda criança que chega. Então, qual que é a questão aqui? Nós, como igreja, nós devemos apoiar e ajudar de todas as formas para que essas crianças se formem ali na palavra de Deus, ou seja, que elas ouçam a palavra e elas venham a se converter. E o que nós fazemos? O que a Bíblia nos ensina? A orarmos. João 15:5, Jesus Cristo diz, sem mim nada vocês podem fazer. Então eles, como pais, o que eles estão fazendo hoje? Dizendo, igreja, nós não conseguimos sozinhos. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de oração. Nós precisamos de Deus. Bom, meu neto chorou de manhã. Então... Ô, Léo, você vai chorar também? Vai? Quer? Vai? Quer chorar? Aqui. Vamos ficar em pé e orar por eles. Não precisa levantar as mãos. Vamos orar? Que Deus abençoe, meu filho. Pai bendito, obrigado. Deus, ó Pai, obrigado, Senhor. Louvado seja seu santo nome. Não somos merecedores. Eis aqui o Daniel, a Aline, ó Deus, a Mariana, e agora chegando o Leonardo. Pai bendito, nós como igreja intercedemos por essa família, que eles possam ser instrumentos seus, ó Deus, para que essa criança verdadeiramente venha alcançar aquilo que só o Senhor pode dar, a paz eterna em Ti, através do sangue do Seu Filho. Ó Pai, que cada integrante que está aqui, cada um da família possa ter essa compreensão, essa nossa responsabilidade. Que nós possamos, como igreja, ó Pai, estar intercedendo, orando e ajudando toda essa família. Te agradecemos por esse momento ímpar. Um dia, Senhor, que marca,
Ó Deus bendito, obrigado, Senhor. Nós temos um coração grato diante de Ti, sempre e sempre. Te agradecemos em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Está vendo? Você nem chorou. Obrigado, vai lá. Deus abençoe vocês. Muito bem, seja bem-vindo. Hoje já foi 2, né? Os meninos estão aí ganhando, né? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos. Caleb, você mata do coração. Atos capítulo 8. Que nós possamos estar crescendo na graça, no conhecimento. Atos 8, do verso 9 ao 25. Esse é o nosso contexto. 8, do 9 ao 25. Eu vou ler apenas o primeiro versículo do capítulo 8 para a gente orar, porque depois nós vamos usar ele, obrigado Roberto, como parte do contexto. Atos 8:1, para a fim de início, diz assim: Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Pai, obrigado. Deus bendito, aqui estamos nós novamente, na sua dependência. Quem somos nós para que o Senhor nos visite através do seu Santo Filho? Não somos merecedores, Pai, mas o Senhor veio, habitou em carne, tabernaculou conosco. O Senhor veio, Pai, com tão grande salvação, para buscar e salvar o que havia se perdido, a qual me considero. Deus, nos ajude essa noite, por graça, te suplicamos, papai. Fale conosco novamente, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Nós estamos no terceiro domingo falando do livro de Atos. O primeiro nós falamos de Saulo. O segundo, Estevão. E hoje nós vamos falar de Filipe. E eles estão interligados e você já vai perceber isso. Agora, a questão aqui é um homem chamado Simão. Nesse contexto do capítulo 8, nós temos um homem chamado Simão. Não é Simão Pedro. Simão era um nome comum na época. Então era comum você encontrar alguém chamado Simão. E agora, o tema da mensagem dessa noite é a fé que não salva. A fé que não salva. Vamos olhar para este homem chamado Simão e vamos aprender numa ilustração extremamente importante. E o Espírito Santo, através de Lucas, que escreveu Atos, aprove ele pegar no capítulo 8 e colocar 2 exemplos de uma verdadeira fé salvífica
que está lá na frente, nós vamos ver, possivelmente a semana que vem, do eunuco, e aqui uma fé que não salva. Ele faz um contraste com isso, coloca essas duas situações, e eu quero crer que o próprio Espírito Santo fez com que Filipe viesse a passar por essa situação para que nós pudéssemos ter isso hoje. Todo o Evangelho, às vezes você pergunta assim, aconteceu mais coisas? E muito mais coisas. Aqui mesmo, nesse contexto, você vai ver que houve muitos milagres. No capítulo 8, no verso 5, por exemplo, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Quais sinais? Nós não temos aqui, a não ser alguns, mas nós não temos tudo aquilo que foi feito. Mas a palavra de Deus, ela separa para nós alguns atos, inclusive o nome do livro Atos dos Apóstolos, alguém já disse que poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, separa para nós alguns pontos de contato para nós entendermos como que Deus trabalha. E você vai vendo isso no dia a dia da igreja. E no capítulo 8 nós temos esse contraste. Vamos ler do verso 9 ao 25 a questão desse homem chamado Simão, ou mago, ou mágico. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludia com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres, e o próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. O verso 15. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam este Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois da tua maldade, arrependa-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondeu, pois, Simão e lhe pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Tudo aqui no capítulo 8 começa com uma grande perseguição. Semana passada falávamos de Estevão. O Davi perguntou qual é o título. Eu falei: o gatilho de Deus. Estevão foi usado como um gatilho de Deus que startou, que iniciou a evangelização. A igreja estava parada, não estava obedecendo Atos 1:8. E de pregar o evangelho a toda criatura. E Deus usa a morte deste homem para que houvesse uma grande perseguição e todos pudessem sair. E Saulo, nós sabemos, ou Paulo, ele liderou essa perseguição. Foi uma perseguição feroz. E os crentes, eles foram espalhados por todas as regiões. E agora, o que estava acontecendo? Enquanto Paulo estava devastando a igreja, nós vimos tanto homens como mulheres, arrastando eles, colocando em prisões, o evangelho continuava.
E é incrível, amados, sempre há um remanescente do Senhor, sempre. Por mais que o mundo possa ser caótico, por mais que você veja um caos, tem povo de Deus aí, e Deus fala, os campos estão brancos. Ele não fala, olha, os campos precisam ir lá e você plantar. Não, ele diz, os campos estão prontos. Nesse exato momento, há pessoas que estão ali esperando para ser ceifadas através da palavra de Deus, que vai falar aos corações delas e vai colocar elas prostrados aos pés da cruz. E nesse exato momento, há pessoas como Simão, que engana a si mesmo, que a palavra de Deus diz que nós no auto-enganamos, engana a si mesmo e não a Deus. Pode enganar o próximo, pode enganar você, mas você não engana a Deus. Nesse exato momento isso se conclui. O evangelho continuava. No capítulo 2, no mesmo dia, 3.000 almas foram salvas. No capítulo 4, quando você chega no verso 4, nós vemos que em um dia 5.000 almas foram acrescentadas à igreja. A igreja começou a crescer a trancos e barrancos, começou a crescer. E o evangelho começou a encher Jerusalém. Estava no momento de sair. O evangelho havia explodido ali. Eles pregavam, eles eram espancados, perseguidos, mas o evangelho estava ali. E finalmente você vê Estevão no capítulo 7, nós passamos por ele, foi o primeiro mártir cristão, que nós podemos dizer assim, pregador, foi apedrejado até a morte. Bom, e você poderia dizer assim, agora mataram este homem e o evangelho para. Como C.S. Lewis, um ateu, antes de se converter, ele chegou à seguinte conclusão. Ele falou, olha, você só pode fazer 3 coisas com Cristo. Ele falou, eu pesquisei, e ele só pode ser um mentiroso. Esse homem tem que ser um mentiroso. Mas ele falou, nunca houve um mentiroso que propagou uma mentira que pegasse tanto ao ponto das pessoas morrerem por ele. É o que acontece aqui. Como pode, se era mentira o que ele dizia? Então por que há pessoas morrendo por ele e o sangue dos mártires era a semente do evangelho, ou seja, continuava o evangelho? Como pode ter tanta força assim? Então ele falou, não, ele não é um mentiroso, não é isso? Ele falou, então ele só pode ser um louco. Este homem tem que ser um louco. Esse tal de Jesus Cristo só pode ser um louco. Ele não é mentiroso, mas ele não bate bem das ideias, ele é um lunático. Aí ele chegou à conclusão, nunca em toda a história da humanidade, nunca houve um lunático, um louco que dissesse com tanta sabedoria o que ele disse. Então ele não é mentiroso, ele não é lunático. Quem é esse homem? Ele só pode estar falando a verdade. Se ele está falando a verdade, o que ele está dizendo é que ele é Deus. E se ele está dizendo a verdade, que ele é Deus, só me resta um negócio: prostrar diante desse Deus. Ele é Deus, Jesus Cristo. Estamos aprendendo Marcos pela manhã e o tempo todo Jesus Cristo batendo nessa tecla. Eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Eu sou antes de Moisés, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a água viva. Como lemos, como falamos agora aqui, na apresentação do Leonardo, João 15, verso 5, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. Ele é o Deus. E há pessoas que estavam morrendo por esse cristianismo. Não era um cristianismo adocicado como nos dias de hoje. Hoje, se vai batizar alguém, você precisa conferir o máximo possível se essa pessoa é convertida. E mesmo assim nós podemos batizar, como aconteceu com Simão aqui, e dar só um banho. Porque naquela época, quando havia um batismo, realmente você estava dizendo para todo mundo, olha, agora eu pertenço a Jesus Cristo, ao cristianismo. Nós sabemos que Atos, o verso 4 aí diz, entre mentes os que foram dispersos, ia por toda parte pregando o evangelho. Pregando a palavra.
Estavam eles lá. E os apóstolos, o que eles fizeram? Ficaram em Jerusalém fazendo o quê? Só delegando? Entrar no computador? Não. Eles estão indo bem, vamos mandar a cartinha. Não. Eles estavam pregando o evangelho, fazendo a mesma coisa. Eles pregavam o evangelho, continuaram, e os crentes iam se dispersando. Agora, foi o quê? O Espírito Santo trabalhando no coração deles para se cumprir Atos 1:8. Atos 1:8, bem conhecido, diz: mas recebereis poder. Todo mundo quer poder, né? O grupo Marvel, todo mundo tem poder. Todo mundo quer um poder, não é isso? O ser humano, ele quer poder. Hoje a palavra é empoderamento. E Deus fala: vocês vão receber poder. O Espírito Santo vai descer sobre vós, Atos 1:8 diz. E sereis o que? Minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. É incrível. Esse poder não é para que você tenha raios verdes nos seus olhos, um poder de... Não. Ele está dizendo, é poder para você deixar de si mesmo. É um poder para você compreender a grandeza desse evangelho e anunciar. Esse é poder. E a perseguição fez com que as coisas começassem a se cumprir. E o evangelho começou a se propagar. E não foi porque ele era cativante. Não é que o evangelho houve uma popularidade como a hoje, em que, olha, venha e Jesus Cristo vai sarar as suas dores, vai sanar as suas dívidas, restaurar o seu casamento, seu relacionamento. Não havia um marketing barato por trás disso. Ele era altamente popular, debaixo de perseguição. A perseguição foi o catalisador, foi a gotinha que precisava para que as coisas acontecessem. A perseguição levou à pregação, levou à produtividade, ministério frutífero. E é nesse contexto que nós temos Filipe. Saiu todo mundo, Filipe saiu junto para pregar. E aí? Nós vemos no capítulo 6, volta um pouquinho aí, o verso 5, a instituição dos diáconos é feita no capítulo 6. O verso 5 diz, o parecer de instituir diáconos, né? Agradou a toda a comunidade eleger Estevão, que falamos a semana passada, já morreu, homem cheio de fé do Espírito Santo, e aqui está ele, Filipe. É ele. Aí Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosélito de Antioquia e por aí em diante. Filipe, aqui está ele. Este aqui não é o apóstolo Filipe, ele é um Filipe diferente. E no verso 5 você vê que ele desceu para Samaria, porque Jerusalém era mais alto. E como Estevão, olha que impressionante, Estevão, ele foi o personagem principal lá em Atos 7, em Atos 8 é Filipe. Lembra Estevão? Estevão, quando está sendo morto, quem fica com a capa, com as vestes dele? Paulo. Isso. Mal sabia Saulo ali que ele seria o próximo a pregar o evangelho. Olha como que Deus trabalha. E aqui, Saulo já havia matado Estevão, Filipe continuava pregando, ele se torna o personagem principal, é ele quem encontra Simão mágico aqui, é ele quem vai encontrar o eunuco, e é ele quem vai encontrar a realidade da falsa fé com a realidade da verdadeira fé. E nós temos essa história aqui para mostrar para nós como há pessoas que podem estar iludidas. Como pode? Quando você lê, dá a impressão que Simão, você pode dizer, Simão, ele parecia um verdadeiro crente. Ele estava animado, dava a impressão, a primeira leitura disso é o seguinte, você pensa assim, poxa vida, até o próprio Simão se converteu, está dizendo do poder do evangelho. Nós lemos que ele acreditou. A fé que não salva, não o salvou. No verso 13, ele acreditou que, o tanto que ele foi batizado.
O próprio Simão abraçou a fé, diz o verso 13. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto. Estava observando os grandes milagres que ele fazia. Aí você pode dizer que alguém que acreditou, é obediente ao batismo, continua seguindo a igreja, se nós podemos dizer assim, a igreja da época, ele se enquadra em toda a qualificação do crente. Ele veio, abraçou a fé, creu, foi batizado e está andando junto com a igreja. Estamos com mais um crente entre mais os demais que creram. E Filipe realmente não discerniu que este não era um verdadeiro crente. Isso só fica bem claro quando Pedro e João aparecem. Mas até então, para ele, era mais um que estava lá. E como nós já aprendemos aqui, a parábola do semeador, Mateus 13, Jesus Cristo diz que isso aconteceria, que haveria pessoas que responderiam inicialmente, mas como aquela semente que encontra pedra embaixo, ele fala, o semeador lançou a semente e lá havia uma rocha embaixo que o semeador não podia ver. E ele joga a semente e a semente cresce rápido e logo morre, porque encontra a rocha. Jesus está falando, há uma fé superficial, essa é a fé deste homem. É superficial, não tem profundidade. E Jesus Cristo também disse que o verdadeiro e o falso cresceriam juntos. Ele disse que isso aconteceria. Ele também disse que o reino era como uma grande rede lançada que traria toda espécie, todo tipo de peixes, bons e ruins. Agora, Simão, este homem, esse mágico, com todas as suas possibilidades, com tudo que parecia bom, com toda a sua oportunidade, não houve salvação. Quantos de nós teríamos o prazer, o privilégio de estarmos lá? Mas isso mostra como que nós podemos estar diante do próprio Deus e não ver isso. Isso é o tempo todo nas Escrituras. Você já pega em Gênesis, você já vê homens que estão andando com Deus, como Enoque, como Noé, enquanto os demais estão seguindo a sua vida. É toda a Escritura assim. E no Novo Testamento você vai ver pessoas que estiveram diante do próprio Cristo e deram as costas. Característica de uma fé falsa, manifesta entre os homens. Por quê? Ele tinha uma visão errada de si mesmo, uma visão errada da salvação, uma visão errada do Espírito Santo, uma visão errada do pecado, ou seja, ele era cego como nasceu cego na questão espiritual. E amados, o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele veio e ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vem e trabalha nos nossos corações. E uma das coisas que tem que cair é todo o orgulho. A conversão nasce com os nossos joelhos no chão. Não existe, não vai existir ninguém no céu que vai poder bater no peito e falar: eu, Senhor, posso entrar no céu porque eu fiz isso, eu guardei a sua lei A, a lei B, eu fiz isso. Senhor, pelo menos eu tentei. Ninguém vai poder bater no peito, porque Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele fala para que ninguém se glorie diante de Deus, salvação é pela graça apenas. E esse homem, ele tinha uma visão errada de si mesmo, e nós podemos ver aqui conceitos da cegueira espiritual. Como nós podemos ver que essa realidade afasta os homens da fé verdadeira que salva? Ele pode até andar um pouco, mas o egoísmo, o orgulho, por quê? São pessoas que pensam que são bons, que são melhores, pensam que são importantes. Este é Simão. São pessoas que têm uma visão elevada de si mesmo, muito elevada.
Consegue ver o conceito da cegueira que mantém pessoas fora do céu? Quando você vê ele apresentado no verso 9, você vê assim: ora, havia um certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Insinuando ser ele grande vulto. Afirmando ser alguém grande. Promoter. Autopromoção. Marketing pessoal que ele fazia. Então ele se sentia grande. Ele estava praticando magia. Eram essas pessoas que enganavam o povo. Eles eram sacerdotes que não conheciam a Deus, que invocavam superstições, artes mágicas. Eles faziam algumas coisas incríveis como alguns mágicos fazem hoje, né? Deslize de mão, engano, trapaça, e muitas vezes pelo poder do próprio Satanás, poder demoníaco, enganando pessoas. Independente da fonte, ali estava um homem que se dizia de Deus e enganava as pessoas. E por que isso acontecia? Porque o povo samaritano em quem ele estava lá, era geralmente supersticiosos, eram pessoas. Então você vê que às vezes há grupo de pessoas que fica fácil enganar, porque elas são supersticiosas, elas creem em tudo. Agora, lembra que os samaritanos, eles foram cortados da verdadeira religião de Israel. Eles foram levados, 700 anos antes disso acontecer aqui, eles foram levados cativeiros, e ali houve o que nós chamamos do Reino do Norte, em que a capital era Samaria, e Deus veio e acabou com o Reino do Norte. Foi o que aconteceu. E aí eles foram repovoados. E os judeus que sobraram se uniu com nações pagãs e perdeu aquilo que os judeus chamavam de pureza. Já não são mais judeus, eles são misturados. E aí houve uma religião, se a gente pode dizer, sincrética ou eclética. Estava ali tudo junto, aquela bagunça, né? Então isso explica. Eles misturaram parte do Antigo Testamento com a superstição e magia. Então chegava qualquer um e falava isso é de Deus. E eles criam. Eles caíram no conto desse homem, Simão. Então nós encontramos aqui alguém, se não é os apóstolos chegar e desmascarar, o primeiro relato de um verdadeiro falso mestre a se infiltrar na igreja com as suas heresias. Normalmente o falso mestre, ele se promove a si mesmo, ele não aguenta. Ele tem que se promover, ele tem que dizer que ele sabe mais que os irmãos. Sou eu sou o representante, eu tenho poder. Está aqui característica do falso mestre. Ele estava adentrando a igreja. Ele anunciou que era um operador de milagre de Deus. Bom, agora, se você está lá, você vê alguém que se diz grande, você pensa que essa pessoa ela transcende aos demais, que é uma pessoa elevada. Você acha que ela tem conexão com divindades. Bom, então como é que você vai chegar à salvação através desse homem? Olha o verso 10. Ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Há um outro aprendizado aqui. Quantos davam ouvido a eles? Todos. Amados, se não é o poder de Deus, não é porque todos estão fazendo o que está certo. Não é porque todos estão fazendo que você fala está certo, porque todo mundo está fazendo. Não é. Aqui está a prova. E todos eles, significando o povo de Samaria, do menor e maior, não é tamanho aqui, está falando de influência, poder, prestígio, está falando mesmo os mais pobres, até os mais ricos, até os mais doutos, todos confiavam nesse homem. E eles estão em trevas achando que estão na luz. E aí vem Filipe, vem chegando o Evangelho que é a luz. Vem chegando o Evangelho. Este homem,
A palavra de Deus aqui, eles diziam que ele se chamava o grande poder de Deus. Eles foram convencidos, samaritano, que esse homem era o grande poder de Deus. Algo, uma espécie de Deus em forma humana, ou mini-Deus, como alguns que pregam por aí essa loucura, que Jesus Cristo é um mini-Deus. Não. Jesus Cristo é Deus, esse homem é homem, debaixo da linha que o próprio Deus traçou, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Acima dessa linha só tem um, Jesus Cristo. Nós estamos abaixo. Deus disse, todos, sem exceção, pecaram. Nasceu depois de Adão, se você nasceu antes de Adão, você não pecou. Mas todos nós nascemos depois. Pós-Adão, todos pecaram. E esse homem é só mais um. E ele se intitulava lá, Grande Poder de Deus. E aí você vê, orgulho, o verdadeiro obstáculo de qualquer pessoa vir a Cristo, brotando no coração, brotando. Tal orgulho no coração, você vê que a única oportunidade que você tem de arrependimento, humildade, que é necessário para a salvação, é jogado no lixo. Por quê? A maior prova de que o coração seu é duro é o orgulho. Ele não tinha noção de que haveria um julgamento. Não, eu estou acima de tudo isso. Ele não tinha noção de que sua própria miséria os levaria para a parte de Deus, a separação de Deus eternamente, que nós conhecemos hoje como inferno. Não tinha noção da sua própria pecaminosidade. Não, eu não sou pecador, eu sou grande entre eles. E agora chegaram esses discípulos. Ele não tinha medo da realidade. É o orgulho do homem. Percebe? O orgulho como nos faz fazer coisas terríveis. O que fez Herodes decapitar João Batista? Orgulho. Poderia ter chamado a sua esposa, você está querendo fazer o quê? Você está me usando aqui? Não, orgulho, eu sou rei. Agora, quando você vê o Novo Testamento, aqueles judeus, fariseus, eles vestiam uma capa de orgulho. É uma máscara. E foi esse orgulho que matou o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre. Você vai no Velho Testamento, você vê Deus punindo Nabucodonosor, por quê? Orgulho. Ele levanta um certo dia, olha para o reino, para aquela beleza, e ele fala assim, eis o reino que eu construí. Deus fala, caiu de ti o reino. E fez ele pastar. Literalmente pastar. Orgulho. Tal orgulho foi o que custou a vida de Amã, lá em Esther, nós vimos. Tal orgulho foi visto no coração de um anjo que se torna Satanás e rebelião no céu. Os anjos. O orgulho é o orgulho. Provérbios 16:18 diz, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Amados, como que isso é sério? Como que isso é sério? Se não é Deus trabalhar no nosso coração, nós somos orgulhosos. Nós somos orgulhosos. Lembra de Lucas 18? Comentava hoje aqui, pós-escola dominical. Aquele fariseu diz, graças eu dou a ti, ó Deus, porque eu não sou igual a esse. O que é encontrado no coração deste homem? Orgulho. E o que Deus espera, o que Jesus Cristo disse daquele publicano que estava batendo no peito, ele não tinha coragem de olhar para cima e dizia, Deus tenha misericórdia de mim, pecador. Jesus Cristo fala, esse saiu justificado. A palavra justificado é salvo. Entende? A palavra de Deus diz que Deus não resiste um coração humilde, quebrantado. E nós vemos um quadro aqui de orgulho. E a soberba precede a ruína, Provérbios diz. Nós não vemos salvação
para esse quadro de pessoas, não. As únicas pessoas que podem ser salvas são aquelas que estão quebrantadas por causa dos seus pecados. Deus é santo, 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 3 vezes santo. A palavra de Deus vem e nos confronta, nos coloca no nosso lugar, coloca-nos no chão. Passamos por aquele processo da semente. Satanás, ele vem e Jesus Cristo diz que como os pássaros bicam a semente ali, ele faz de imediato para que as pessoas não compreendam, que ele cega o entendimento dos incautos para que não compreendam, que as coisas desse mundo sufocam. Então há todo um processo que precisa ser vencido para que venha realmente a divina semente, habita no nosso coração. Mas aqui Simão se vê como alguém grande, buscava glória para si mesmo. Olha o que Jesus Cristo diz em João 5,44. Como podeis crer? Como vocês podem crer, Jesus Cristo fala? Não tem como. Porque vocês que aceitam glória um dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único. Jesus Cristo está falando, você está buscando a glória para si próprio de outro igual a você e não quer saber da glória do próprio Deus. Como vocês vão crer? Como Simão vai crer? Como? Ele tinha uma visão errada da salvação, tinha uma visão errada de si mesmo. Eu sou mais, eu posso, eu sei, eu luto contra essas palavras, não é bem assim não. Lá vem ele de novo com o evangelho, não é bem assim. Ele tinha uma visão errada de si mesmo, uma visão errada da salvação. O verso 12 mostra que era uma visão externa. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. E o próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. E aqui tudo soa tão bem, não é? Mas nós sabemos que há uma falha fatal aqui que o afasta da salvação, é o orgulho. Filipe está pregando o evangelho, dizendo às pessoas como entrar no reino dos céus. Homens, mulheres estavam sendo batizados. Atos 1:8 que nós lemos estava sendo cumprido. O evangelho pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria, indo para os confins da terra. E aí o que acontece naturalmente? O controle de Simão começa a diminuir sobre as pessoas. A sua liderança diminui. Por quê? As pessoas estão se convertendo. E se as pessoas estão se convertendo, os olhos delas vão ser abertos. Então o que ele pensa? Eu preciso fazer algo. E aí ele acredita naquilo como algo sobrenatural, realmente. Ele começa a acompanhar Filipe, por quê? Ele está observando sinais e milagres. E ele está maravilhado. Ele é atraído por esses poderes, ou por esse poder que vem de Deus. E é isso que é o problema dele. É isso que faz com que ele gosta. Em vez de seguir a Jesus Cristo, o seu evangelho, o seu orgulho, não o permite, porque ele quer esse poder. Tudo que ele queria era acrescentar algo na sua vida. E como ele sabe? Como qualquer curador falso sabe. O falso milagreiro, ele sabe diferenciar do que é real e do que é falso, porque ele trabalha com o que é falso. E ele viu algo diante dos olhos dele que ele falou, não, eu quero isso para mim. Eu quero. Ele ficou impressionado com Filipe, era um poder real, ele estava vendo os olhos dele, pessoas sendo curadas, como nós lemos lá no início de Atos 8, demônios sendo expulsos, ele falou, eu quero, se eu conseguir esse poder desses homens que estão chegando, misturar com aquilo que eu já sei, pode me levar além desses homens, porque eu já conheço todo mundo aqui. Então ele viu isso como uma mercadoria a ser adicionada ao seu arsenal, se podemos dizer assim.
Amados, isso é uma abordagem satânica. Satanás sempre quer se juntar à igreja. Sempre quer falar como o crente deve agir, como se age um cristão. Por quê? Ele vai pegar aquilo que é puro e tentar misturar com aquilo que é impuro. Assim, em Simão, nós vemos o primeiro exemplo de alguém que, tendo sido batizado em nome de Cristo, entra para a igreja com o único propósito de corromper a fé que professava. Era uma questão de tempo. E por que ele continua ali seguindo Filipe, vendo? É porque ele ama Cristo. É porque ele está louvando a Deus porque os pecados dele foi perdoado. Não, a palavra de Deus não diz isso. Ele está seguindo porque ele quer algo mais, ele quer poder. Está seguindo Cristo porque eu preciso desse poder. Não soa natural no seu ouvido, com muitas igrejas hoje? Eu não quero Cristo, eu quero poder. Eu quero poder. Quero ver fogo descer do céu, quero isso. Ele continua, não por causa do perdão dos seus pecados, porque ele tem um coração grato. Ele continua com Filipe, porque ele vê os sinais, vê os grandes milagres acontecendo. Ele está constantemente maravilhado. E aí você pensa assim, poxa, mas ele não creu? Tiago 2 diz, os demônios creem. Certo? E tremem. Até os demônios creem. Ele quer poder milagroso. Ele não veio nos termos de Deus, mas em seus termos. Deus vem e fala, arrependa do seu pecado. Arrependa. O apóstolo vai chegar e vai falar, você está em pecado. Não se arrependeu do seu pecado. Ele vê como algo externo. Ele vê algo que as pessoas fazem com a mão. Aquilo que ele fazia. E ele quer isso externamente. Deus vem e fala, seu problema é interno, seu problema é no coração. Seu coração é de pedra, precisa